Você sabia que a maior embarcação já descrita na antiguidade não foi construída perto do mar, mas em terra firme? E mais impressionante, começou a ser erguida em um mundo onde ainda não havia chuva como conhecemos hoje. Se você deseja entender cada detalhe dessa história e aprender lições profundas de fé e perseverança, inscreva-se agora no canal e deixe seu comentário, porque o que você vai ouvir pode fortalecer sua caminhada. Deus falou diretamente a Noé, com instruções claras e específicas. O texto declara em Gênesis 6:14: Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Não era simbólico, era técnico. Logo em seguida, em Gênesis 6:15, as medidas foram reveladas. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Isso representa aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 3 andares completos. A Bíblia revela o tamanho, o material e o propósito. Mas transformar ordem em estrutura exigia algo além de habilidade. Exigia obediência. Antes da primeira viga, era preciso escolher o terreno. Uma estrutura desse porte não poderia ser erguida em qualquer lugar. Precisava de espaço amplo, firme e estável, longe de encostas perigosas e próximo às florestas de cipreste. Imagine Noé caminhando pelo terreno, analisando o solo, testando a firmeza da terra sob seus pés, observando a proximidade das árvores. Não havia máquinas, não havia engenheiros, apenas discernimento, sabedoria prática e fé. Quando encontrou o local ideal, iniciou a etapa menos visível: remover pedras grandes, arrancar raízes profundas, nivelar cada metro do solo, compactar a terra para suportar toneladas de madeira, e havia um fator adicional. O relato explica em Gênesis 2:6. Um vapor subia da terra e regava toda a face do solo. Isso significa que o chão era constantemente úmido. Não era chuva caindo do céu, era a própria terra liberando umidade. Solo úmido pode se tornar instável. Provavelmente, pequenos canais precisaram ser cavados ao redor da área, desviando a água natural para que o local permanecesse firme. Cada ajuste era parte da preparação. A arca começou no invisível. Antes da estrutura surgir, o fundamento precisou ser estabelecido. Grandes promessas exigem base sólida, e a fé verdadeira começa quando ninguém está olhando. Enquanto o terreno era preparado, as pessoas passavam observando. Alguns riam, outros sussurravam entre si. Que sentido fazia preparar uma área tão gigantesca em plena terra seca? Mas Noé não respondia. Ele não construía guiado pela lógica humana. Ele construía olhando para a instrução divina. Quando o solo finalmente ficou firme, plano e seco o suficiente, um novo desafio se levantou diante dele: a coleta da madeira para uma estrutura colossal. A ordem já havia sido dada claramente em Gênesis 6:14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. E ciprestes não eram árvores pequenas. Eram troncos enormes, resistentes, pesados, ideais para uma obra daquela magnitude. Derrubar uma árvore dessas com ferramentas rudimentares exigia força, paciência e persistência. Não era um trabalho de um dia. Derrubar centenas significava disciplina diária. Golpe após golpe, tronco após tronco, Noé e seus filhos trabalhavam até que o estrondo da árvore ao cair ecoasse pela floresta. Mas o serviço não terminava ali. Mover um tronco gigante até o canteiro exigia técnica. Não havia rodas adequadas. Não havia máquinas. A solução era antiga: rolos de madeira. Troncos menores eram colocados sob o tronco maior. Com cordas e alavancas, eles puxavam lentamente, movendo toneladas alguns metros por vez. Quando o tronco avançava, os rolos que ficavam para trás eram recolocados na frente. Um processo lento, cansativo e arriscado. Cada metro conquistado representava esforço coletivo. Cada tronco transportado era um passo a mais na construção daquilo que Deus ordenara. Enquanto isso acontecia, os moradores ao redor viam aquela movimentação incomum. Homens conduzindo troncos enormes em direção a um terreno gigantesco. Era natural que muitos zombassem. Outros duvidavam. Mas nada disso detinha Noé.
porque ele não trabalhava motivado pelos olhos humanos, e sim pela instrução que vinha de Deus. Ele compreendia algo profundo. Quem recebe uma direção do alto não trabalha apenas pelo que vê, mas pelo que crê. A fé não elimina o esforço, ela sustenta o esforço. Conforme a madeira se acumulava no terreno preparado, chegava a hora de iniciar a parte mais complexa da obra. O que antes era apenas terra nivelada começaria a ganhar forma. A promessa começava a se tornar visível, mas ainda exigiria resistência, precisão e confiança contínua. Não bastava cortar e transportar. Era preciso erguer uma estrutura colossal que se manteria firme durante a maior tempestade já registrada. Para que a arca permanecesse reta e resistente, tudo precisava começar pela base, pela espinha dorsal da embarcação, a quilha. Embora o texto não descreva cada etapa técnica, era evidente que uma obra daquele tamanho exigia uma viga central extremamente longa e robusta, capaz de sustentar o peso do casco, dos 3 andares e de toda a carga que viria depois. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Nenhuma árvore alcançava sozinha os 137 metros de comprimento mencionados anteriormente. Isso significava que várias vigas gigantes precisariam ser unidas, tronco após tronco, formando uma linha contínua, reta e sólida. Era uma tarefa que exigia técnica, precisão e paciência. Cada viga era cuidadosamente cortada e ajustada com encaixes de madeira, sistemas conhecidos desde as civilizações mais antigas, como encaixes de macho e fêmea, que quando bem feitos se tornavam tão firmes quanto uma peça única. Para travar esses encaixes, estacas e cavilhas de madeira dura eram inseridas, criando pontos de união capazes de suportar pressões intensas. Nada era improvisado. Cada junção precisava ser alinhada com exatidão, pois qualquer desvio comprometeria toda a estrutura. Quando a quilha finalmente ficou pronta, surgiu diante de Noé um momento marcante. Era hora de erguer as costelas da arca. Essas costelas eram vigas arqueadas que subiam das laterais e começavam a dar forma ao casco. Não podiam ser fixadas de qualquer maneira. Precisavam se encaixar com precisão na base. Assim, Noé e seus filhos fizeram o que construtores antigos dominavam com excelência. Criaram encaixes sob medida, cuidadosamente talhados, permitindo que as vigas se inclinassem e se arqueassem naturalmente ao serem fixadas na quilha. Conforme essas costelas iam se erguendo lado a lado, a forma da arca começava a surgir diante dos olhos. O que antes era apenas madeira espalhada agora revelava contornos definidos. A promessa começava a ganhar estrutura visível. Imagine a cena. Vigas enormes e pesadas sendo levantadas com alavancas, cordas grossas e pura força. Homens coordenando movimentos, ajustando ângulos, segurando o peso até que a peça se encaixasse no ponto exato. Cada costela erguida não era apenas madeira posicionada. Era mais um passo de fidelidade. Mais um ato de confiança na instrução recebida. A fé continuava sendo construída, viga após viga. As costelas continuavam sendo ajustadas com precisão humana. Noé e seus filhos puxavam, corrigiam ângulos, observavam cada centímetro. Se uma viga ficasse inclinada além do necessário, toda a estrutura perderia equilíbrio. Por isso, cordas eram esticadas de ponta a ponta como linhas de orientação. Pedras serviam como prumos, garantindo verticalidade. O processo era repetido dezenas de vezes, até que o esqueleto da arca começasse a revelar sua imponência. A visão devia ser impressionante. Uma gigantesca estrutura de madeira surgindo onde nunca existira mar, do tamanho de um edifício moderno, construída apenas com ferramentas simples e mãos determinadas. Mas não bastava que fosse robusta e bem alinhada. Chegava o momento decisivo, selar a arca. Deus havia sido claro desde o início. Em Gênesis 6:14 está escrito: "E a betumarás por dentro e por fora com betume." Não era apenas um detalhe técnico, era questão de sobrevivência. Uma estrutura bonita não basta, ela precisava ser impermeável. O betume, uma resina extraída da terra, precisava ser aquecido até se tornar espesso e maleável. Aplicado ainda quente, criava uma película resistente. Mas aplicar apenas por fora não seria suficiente.
A madeira, com o tempo, absorve umidade. Qualquer infiltração poderia comprometer tudo. Assim, Noé e seus filhos passaram dias, talvez semanas, cobrindo cada rachadura, cada junta, cada fenda, tanto no interior quanto no exterior. Cada camada precisava secar antes de receber outra. Nenhuma parte podia ser ignorada. Uma falha pequena poderia comprometer todo o projeto. Quando a última parte foi selada e endurecida, a arca já não era apenas uma estrutura de madeira. Tornara-se um abrigo hermético, preparado para enfrentar algo jamais visto até então. A obediência detalhada transformara a madeira em refúgio. E então surgia o próximo passo, tão importante quanto a estrutura externa: organizar o interior para abrigar criaturas vivas. O próprio texto revela esse detalhe quando afirma que compartimentos deveriam ser feitos dentro da arca. A palavra usada carrega a ideia de divisões pequenas, espaços organizados. Isso significa que a arca não era um grande salão vazio. Era formada por seções cuidadosamente planejadas. Cada espaço teria propósito. Cada divisão obedeceria a um plano maior. A construção não era apenas física, era estratégica. Cada detalhe revelava que fé verdadeira não ignora planejamento. Ela caminha junto com ele. A organização interna da arca não era um detalhe secundário. Era questão de ordem, segurança e estabilidade durante o dilúvio. A Escritura afirma que havia 3 andares e compartimentos, revelando que o interior foi planejado com propósito. Para manter a funcionalidade da embarcação, o espaço precisava ser distribuído de maneira estratégica. O andar inferior, ao que tudo indica pela lógica estrutural e sanitária, seria destinado à coleta de resíduos e dejetos, mantendo os níveis superiores livres para a circulação e abrigo dos animais. Essa separação ajudaria na higiene e reduziria riscos à saúde durante o longo período dentro da arca. No andar intermediário e no superior, os animais seriam organizados de forma equilibrada, distribuídos conforme porte e necessidade, sempre preservando estabilidade e segurança. As aves e criaturas menores poderiam permanecer mais próximas das áreas de ventilação, enquanto animais de maior porte ficariam em áreas reforçadas da estrutura. Essa divisão não contradiz o texto. Ao contrário, demonstra planejamento cuidadoso. Os compartimentos eram essenciais. Sem separação adequada, haveria risco de conflitos entre espécies, ferimentos e desordem. O interior precisava ser firme, funcional e organizado. Provavelmente paredes internas simples, porém resistentes, foram construídas para manter cada espécie em seu espaço. Essas divisões precisavam ser bem encaixadas, sem comprometer a integridade do casco. Cada pedaço de madeira adicionava peso, exigindo cálculo e prudência. A ventilação também foi prevista. Em Gênesis 6,16 está escrito: farás na arca uma abertura e de um côvado a farás por cima. Essa abertura sugere uma janela contínua logo abaixo da cobertura, permitindo entrada de luz e circulação de ar. Para 3 andares, a ventilação precisava funcionar de maneira eficiente. Sem circulação adequada, o ambiente se tornaria insalubre. Tudo exigia equilíbrio entre estrutura, higiene e sobrevivência. Outro grande desafio era o armazenamento de alimento. Um ano de provisões para todas as criaturas representava uma quantidade enorme de mantimentos. A instrução também foi clara. Em Gênesis 6:21 lemos: e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a contigo, e te será para mantimento a ti e a eles. Isso incluía feno, grãos, frutos secos e raízes. Cada espaço precisava considerar acesso, organização e preservação. A fé que construiu a arca também organizou cada detalhe dentro dela. Não era apenas resistir à tempestade. Era atravessá-la com ordem, disciplina e responsabilidade. A água precisava ser armazenada em jarros e recipientes resistentes. Por isso, áreas inteiras do interior eram dedicadas somente aos mantimentos, organizadas e protegidas da umidade. A arca já não era apenas uma embarcação, tornara-se uma verdadeira cidade flutuante, com logística completa. Armazenamento, ventilação, circulação e até descarte de dejetos por meio de pisos levemente inclinados e canais simples de drenagem. Quando cada espaço, cada divisão e cada corredor ficaram prontos, Noé percebeu que a obra se aproximava do ponto mais crítico.
A porta. Uma abertura grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os portes, mas forte o bastante para não comprometer toda a estrutura. A porta seria o ponto mais vulnerável da arca e, ao mesmo tempo, o mais simbólico. A Escritura declara em Gênesis 6:16: "E por-lhe-ás uma porta ao lado." A localização lateral exigia reforço estrutural redobrado, para evitar que aquela enorme abertura se tornasse um ponto de colapso. Vigas grossas foram posicionadas ao redor da moldura, com travamentos diagonais e encaixes profundos, utilizando madeira de alta resistência nas bordas. Não havia metal suficiente para dobradiças modernas. O sistema mais plausível seria um pivô vertical, um grande eixo de madeira reforçada fixado na lateral, permitindo que a porta girasse com peso e estabilidade. Cada detalhe precisava garantir vedação e firmeza. Mas há um ponto ainda mais profundo. A Bíblia registra em Gênesis 7:16: "E o Senhor fechou a porta. O homem construiu, mediu, reforçou e alinhou. Mas o selar final veio de Deus." A segurança definitiva não estava apenas na técnica, mas na intervenção divina. Antes que os animais chegassem, Noé certamente percorreu o interior da arca, examinando vigas, verificando se o betume havia endurecido por completo, observando cada costela e cada encaixe. Ele não confiava no improviso. Conferia rachaduras, reforçava pontos de tensão, certificava-se de que tudo estava pronto. A fé que iniciou o projeto agora precisava descansar na fidelidade daquele que deu a ordem. A porta estava pronta. A estrutura estava selada. O interior organizado. A arca aguardava. Antes que o momento decisivo chegasse, Noé ainda caminhava pelo interior da arca. Avaliava o peso das provisões já carregadas. Ouvia os sons da madeira comprimida. Em grandes estruturas de madeira, ela fala: "Range, se acomoda." E Noé, depois de anos de construção, sabia distinguir o som natural do som preocupante. Então algo extraordinário aconteceu. A Escritura é clara ao afirmar que os animais vieram até ele. Não foram capturados, nem conduzidos à força. Vieram em ordem, como está registrado em Gênesis 7:9. De 2 em 2 entraram para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Parecia um movimento orquestrado. Pares surgiam entre as árvores. Aves pousavam próximas à entrada. Criaturas selvagens caminhavam tranquilamente, lado a lado. Répteis seguiam na direção exata. Não havia caos, nem ataques, nem confusão. Era o selo de que aquele projeto não era apenas humano, era um ato divino acontecendo diante dos olhos da família. Quando todos entraram, animais, aves, répteis, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras, completaram o grupo de 8 pessoas. A construção estava concluída. A fé havia sido obedecida. Então veio o gesto mais simbólico de toda a narrativa. Em Gênesis 7:16 está escrito: "E o Senhor fechou a porta. O homem construiu, organizou e preparou. Mas o fechar final não veio por mãos humanas. Deus selou aquilo que a obediência levantou." Com a porta fechada, um silêncio diferente tomou conta da arca. Do lado de fora, o mundo seguia como se nada estivesse prestes a acontecer. Do lado de dentro, tudo estava pronto. Animais acomodados, compartimentos organizados, alimento estocado, estrutura selada e firme. E então, no ano 600 da vida de Noé, a Escritura descreve o início do que jamais havia sido visto. Em Gênesis 7:11 lemos: "Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram." Não era apenas chuva, eram águas subterrâneas irrompendo, pressões internas sendo liberadas, volumes imensos jorrando com força. A terra tremia, as águas subiam, e a arca, construída em terra seca, começava a cumprir seu propósito. A família de Noé sentiu a arca estremecer, não primeiro pela água que caía do alto, mas pelo movimento violento da terra abaixo. O chão tremeu. A estrutura inteira vibrou como se o próprio mundo estivesse sendo desmontado sob seus pés. Depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Abriram-se as comportas dos céus. Era a primeira chuva da história. Não uma garoa suave, mas gotas pesadas, volumosas.
um som ensurdecedor golpeando a madeira. Trovões ecoavam, clarões rasgavam o céu. A arca, até então imóvel, começou a sentir o toque das águas se acumulando ao redor. Imagine os vizinhos que riram de Noé. Aqueles que chamaram a arca de loucura, agora ouviam o barulho crescente das águas. A Escritura não descreve seus sentimentos, mas é fácil imaginar o espanto. A fé que parecia exagero tornava-se o único refúgio possível. A água subia, subia, até que o casco pesado e firme começou a flutuar. A madeira rangia, o chão vibrava, o balanço inicial sacudia a família. Pela primeira vez, aquela embarcação construída durante décadas se desprendia da terra. Cumpria seu propósito. Ela não era guiada por velas ou lemes. Não precisava disso. Estava nas mãos de Deus. Como declara Gênesis 7:19. As águas prevaleceram grandemente sobre a terra. Isso significava montanhas sendo cobertas, cidades desaparecendo sob a superfície, árvores arrancadas. Do lado de dentro, a arca parecia um mundo próprio. Lá fora, tudo era engolido. Lá dentro, Deus preservava a vida. O contraste era absoluto. A chuva caiu 40 dias, mas o dilúvio não terminou ali. A Escritura registra em Gênesis 7:24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Mesmo quando a chuva cessou, as águas continuaram dominando, cobrindo montanhas, vales e tudo o que existira antes. Dentro da arca, o tempo era contado não por calendários, mas por resistência. Resistência da estrutura, resistência da fé, resistência emocional. Cada dia era um lembrete de que obedecer a Deus nem sempre evita a tempestade, mas garante proteção no meio dela. Dentro da arca, o tempo parecia imóvel, mas havia trabalho todos os dias. Alimentar os animais, limpar compartimentos, verificar vigas, reforçar encaixes, monitorar a estabilidade, orar e esperar. A fé não anulava a responsabilidade, ela a sustentava. Depois de longos meses, a narrativa revela um momento decisivo. Está escrito em Gênesis 8:1. Lembrou-se Deus de Noé, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Essa expressão não indica esquecimento anterior, mas ação no tempo certo. O mesmo Deus que permitiu as águas agora iniciava o recuo delas. Dia após dia o nível diminuía, até que, como registra Gênesis 8:4, repousou a arca sobre os montes de Ararat. A embarcação que flutuara sobre o juízo agora descansava sobre a rocha. Após meses de escuridão parcial, Noé abriu a janela superior. Pela primeira vez desde o início do dilúvio, ar fresco entrou com força. A luz natural atravessou o interior. Ainda assim, ele precisava saber se a terra estava pronta. Tomou uma decisão prudente. Soltou um corvo, depois uma pomba. A pomba voltou, pois não encontrou onde pousar. Uma semana depois, tentou novamente. E como relata Gênesis 8:11, a pomba regressou trazendo uma folha nova de oliveira no bico. Era o primeiro sinal visível de recomeço. Na terceira vez, ela não voltou. Depois de mais de um ano dentro da arca, Deus falou novamente. Em Gênesis 8:16 está escrito: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. A mesma porta que fora fechada pelo Senhor, agora se abria para um novo começo. A luz intensa invadiu o interior. Os animais saíram espécie por espécie, dispersando-se pela terra renovada. A família pisou em solo firme pela primeira vez em muitos meses. O cheiro de terra úmida, o ar puro, o silêncio profundo. Tudo era novo. Nada do mundo antigo permanecera. Mas a graça de Deus preservara vida suficiente para reconstruir a história. E ao sair, Noé fez algo que revela o coração de quem entende livramento. Conforme Gênesis 8:20, edificou Noé um altar ao Senhor. Antes de construir casa, antes de plantar, ele adorou. O juízo havia passado, a promessa permanecia. Quando Noé ofereceu o sacrifício, algo invisível, mas decisivo aconteceu. A Bíblia declara que o Senhor se agradou do aroma e estabeleceu uma promessa que ecoaria por toda a história.
Nunca mais destruiria toda a vida com águas de dilúvio. Não era apenas o fim de uma tragédia, era o início de uma aliança. Então surgiu no céu um sinal visível, claro, inconfundível, o arco-íris. Não como fenômeno comum, mas como memorial divino. Um lembrete permanente de que, mesmo quando o juízo é necessário, a misericórdia ainda prevalece. Aquele arco colorido tornava o céu uma assinatura da fidelidade de Deus. Com o dilúvio encerrado, a arca havia cumprido sua missão. Não fora construída para navegar rumo a novos continentes, nem para explorar mares desconhecidos. Fora construída para preservar vida. Dentro dela, durante meses de escuridão, incerteza e espera, Deus guardou um remanescente. Agora começava um novo capítulo. Noé e sua família saíram para uma terra lavada, silenciosa, diferente de tudo o que já haviam conhecido. O mundo antigo havia desaparecido. Cidades, campos, estruturas, memórias, tudo ficara sob as águas. Mas a promessa permanecia. As nações surgiriam a partir dos filhos de Noé. A humanidade recomeçaria sob novos limites, novas estações, novos ciclos estabelecidos pelo próprio Deus. A história não terminara no juízo. Ela fora redirecionada pela graça. A arca permaneceu como símbolo eterno de algo maior que madeira e betume. Ela representava obediência quando ninguém mais acreditava, fé quando todos zombavam, perseverança durante décadas de construção silenciosa e confiança quando as primeiras gotas começaram a cair. Não foi apenas um barco. Foi um ato de fé materializado. Foi salvação preservada em 3 andares. Foi a prova de que Deus não abandona aqueles que ouvem sua voz. Mas a história de Noé não termina na arca. O recomeço da humanidade, a nova aliança, as gerações que vieram depois, tudo isso aponta para um plano muito maior em andamento. A arca foi apenas um capítulo de uma narrativa contínua de redenção. E se há algo que essa história deixa claro é isto: quando Deus instrui, Ele também sustenta. Quando Ele fecha uma porta, é para preservar. Quando Ele promete, Ele cumpre. A pergunta que fica não é apenas histórica, é pessoal. Se você estivesse naquele tempo, teria entrado na arca? A arca nunca foi apenas madeira. Nunca foi apenas engenharia. Nunca foi apenas sobrevivência. Ela foi resposta à obediência. Quando Deus disse a Noé para construir, não explicou todos os detalhes do que viria depois. Não mostrou o mapa do futuro. Apenas deu instruções. E Noé obedeceu. Gênesis declara que ele fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Durante décadas, ele construiu algo que ninguém entendia. Foi chamado de louco. Foi ridicularizado. Mas quando as fontes do abismo se romperam e as comportas do céu se abriram, como está escrito em Gênesis 7:11, a fé deixou de parecer loucura e se tornou salvação. Lá fora, o mundo desmoronava. Lá dentro, Deus preservava a vida. E talvez essa seja a maior lição da arca. Quem anda com Deus pode até enfrentar tempestades, mas não enfrenta sozinho. A chuva cessou após 40 dias, mas as águas prevaleceram 150 dias sobre a terra, como diz Gênesis 7:24. O processo foi longo. O silêncio foi pesado. A espera foi difícil. Mas Deus não havia esquecido. Lembrou-se Deus de Noé, declara Gênesis 8:1. Essa frase muda tudo. Deus lembra, Deus sustenta, Deus conduz. A arca repousou sobre os montes de Ararat. A terra voltou a respirar. A porta que Deus fechou foi aberta no tempo certo. E quando Noé saiu, ele adorou antes de reconstruir qualquer coisa. Ele levantou um altar. Porque quem entende livramento responde com gratidão. E então veio a promessa. O arco-íris no céu. Uma aliança eterna. Um sinal de que mesmo em juízo, a misericórdia triunfa. A história de Noé não é apenas sobre um dilúvio. É sobre fé em meio à incredulidade. É sobre obediência antes da evidência. É sobre confiar quando o céu ainda está fechado. A arca foi construída em terra seca, mas flutuou no impossível. E talvez hoje Deus esteja pedindo que você construa sua arca. Não de madeira, mas de fé. Não para fugir do mundo, mas para permanecer firme quando as águas subirem. A pergunta não é se virão tempestades. A pergunta é: você está preparado para obedecer antes que elas cheguem? Se essa história falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se agora no canal. Deixe seu like. Comente, eu escolho obedecer.
Compartilhe com amigos e familiares, porque assim como nos dias de Noé, a mensagem ainda precisa ser anunciada, e a próxima arca pode começar com uma decisão.